Na verdade, a bênção do sofrimento trata da própria dimensão do Evangelho. Trata da própria aplicação do Evangelho sobre as nossas vidas. Por mais que o pensamento ocidental tenha o sofrimento como algo que representa de maneira muito negativa e chega a definir o sofrimento como uma interrupção da liberdade de vivermos da maneira como nos agrada. E, de certa forma, o sofrimento é sempre tratado como algo que precisa ser minimizado, controlado e, por não, também eliminado. A grande verdade é que as Escrituras têm uma outra dinâmica para tratar o sofrimento. Mas uma coisa é certa, a sociedade moderna busca, de alguma forma, algum analgésico. E, infelizmente, não é o tipo de coisa que o Evangelho pode nos oferecer. No Evangelho não é o diazepam, ou muito menos o Rivotril, do qual as pessoas tentam dar a ele significado. Na verdade, o Evangelho não vai evitar em momento nenhum o sofrimento. Em um momento como esse, em que nós não só vivemos uma crise na saúde a nível mundial, mas também vivemos no atual contexto político e econômico do nosso país, também uma crise. E certamente algumas pessoas já se veem vitimadas por um ambiente de sofrimento, seja em virtude da escassez. Algumas pessoas, inclusive, das quais me assistem, talvez não, pelo menos não que eu saiba, mas muitas pessoas nesse contexto perderam entes queridos. Eu tenho visto casamentos correrem risco porque as pessoas, infelizmente, descobriram que ela tinha um marido e que ele tinha uma esposa. E que agora a falta de habilidade põe em risco uma união, ou uma suposta união, que durou 20 anos, mas agora em um mês em casa, eles descobriram que não sabem conviver. Então, é muito complexo nós tratarmos de maneira realista acerca do sofrimento, porque as pessoas realmente acreditam superestimar algum tipo de controle que elas acreditavam ter sobre a vida. E o atual contexto tem nos provado, como eu já tenho dito, já disse algumas vezes aqui aos domingos, que o atual contexto tem nos provado que nós não temos o controle que nós acreditávamos. É claro que, em certa medida, Deus nos deu a possibilidade de nos organizarmos, de estabelecermos uma rotina para as nossas vidas, de termos, em certa medida, uma forma de nos organizarmos, de mantermos, de ordenarmos nossas vidas. Porém, isso é muito limitado quando olhamos para o atual ambiente, quando pontuamos a realidade. Tratar das bênçãos do sofrimento pode promover para as pessoas talvez a impressão de que, então, nós podemos então nos tornar absurdamente irresponsáveis em relação às nossas decisões, em relação à maneira como nós encaramos a vida. Mas não se trata disso. Pode ser que na cabeça de alguns, quando nós tratamos da dinâmica do sofrimento, quando nós tratamos da bênção que está por trás do sofrimento, então nós vamos simplesmente agirmos de maneira irresponsável, como se o sofrimento, esse que inclusive nós trazemos para as nossas próprias vidas, com as nossas decisões estúpidas, com a nossa ignorância, com a nossa irresponsabilidade, entrassem nesse campo da utilidade do sofrimento das nossas vidas. O que não quer dizer que Deus possa se utilizar dessas coisas. Não há nada que Deus não possa realmente se utilizar para tratar nosso caráter. Porém, isso não pode fazer de nós pessoas irresponsáveis, ao ponto de nós simplesmente tomarmos decisões estúpidas e acreditarmos que isso possa ser simplesmente uma ação de Deus. A ação de Deus no sofrimento não rouba de nós nossa responsabilidade. É bom que isso fique claro desde o início. C.S. Lewis diz algo interessante. Ele diz o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Essa é uma colocação contundente, porém verdadeira. Muitos de nós estávamos acostumados, há poucos meses atrás, vermos uma vida
onde eu disse a princípio, onde nós acreditávamos que por algum momento nós talvez tivéssemos estabelecido alguma medida de controle que pudesse simplesmente partir de nós mesmos. Porém, nós temos descoberto que não é bem essa a verdade. E nisso podemos ser verdadeiros quando concluímos que o atual ambiente nos leva a pensar mais criticamente sobre o sofrimento. Vemos uma realidade tomada pelo hedonismo, onde as pessoas acreditam que a vida com Deus, onde o evangelho talvez seja uma questão de mera satisfação. E quando eu digo isso, eu quero dizer a vocês que, de fato, nós nos satisfaremos em Deus, mas não quer dizer que Deus exista com a função de nos satisfazer. Eu não sei se você compreendeu o trocadilho. Não, mas Deus se relaciona conosco não satisfazendo os nossos desejos. Ele em si mesmo é o motivo da nossa satisfação. E isso tem uma diferença significativa. O outro aspecto que talvez seja importante nós pontuarmos, aqui nos fazendo uso da fala de C.S. Lewis, é o fato de que nós podemos nos utilizar do sofrimento do próprio Jesus para escutarmos esse grito de Deus para que os homens acordem. É surpreendente nós pensarmos que o soberano Criador também se tornou o Deus sofredor. E não só dor física. Às vezes nós olhamos para as cenas da crucificação e sentimos o impacto das cenas fortes nas cenas de um filme, e até mesmo lendo nos emocionamos e nos perguntamos como pode um homem suportar tamanho tormento, tamanha dor. Mas a grande questão é que o sofrimento de Jesus não se limita àquelas cenas que geralmente nós vemos em filmes e que lemos no texto bíblico. Jesus sofreu dores comuns a todos os seres humanos. A rejeição, a difamação, o abandono, a traição, mas acima de tudo, uma dor cósmica. Essa dor que está presente no fato de que o próprio Deus agora se vê, ainda que momentaneamente, tendo uma relação perfeita de amor quebrada, porque agora Jesus tem sobre si todas as dores do mundo. E a única coisa que restou ali, naquele momento, não foi uma outra coisa, senão a ira de Deus. Toda ela descarregada sobre Jesus. Ele, inocente, carregando sobre os ombros o seu próprio Pai, de costas dadas a ele, porque todos os pecados, não dele, mas os nossos, estavam sobre ele. Esse talvez seja algo complexo para compreendermos, mas nós deveríamos nos empenhar mais para entender o quanto o próprio Deus, na pessoa de Jesus, conheceu a dor. Em Hebreus 5, do 7 ao 10, nós temos uma colocação do autor de Hebreus muito significativa. Leamos o texto, Hebreus 5, do 7 ao 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós talvez olhando para esse texto, nós tenhamos a ideia de que talvez Jesus tivesse ser aperfeiçoado, ou talvez ele precisasse desse tipo de sofrimento para alcançar a perfeição, mas não se trata disso. Muito pelo contrário, é justamente porque habita nele toda a perfeição que foi possível que ele se apresentasse diante de Deus em obediência e por meio do seu sofrimento nós pudéssemos conhecer a graça de Deus. Embora nós tenhamos aqui a partir da mensagem de Jesus, às vezes tenhamos um pouco de dificuldade para nós compreendermos o quanto o próprio Deus se utilizou da cruz, do sofrimento na cruz, para que o próprio mal fosse vencido. E nós não podemos esquecer que aquele sofrimento na cruz foi um sofrimento de um ser humano. Então não foi um super-homem que venceu a cruz.
O que venceu a cruz foi um homem que sangrava. O que venceu a cruz foi um homem de dores. O que venceu a cruz foi um homem que viu a sua condição. Foi um homem que se viu traído, que se viu rejeitado. Um homem que conheceu as angústias, como ele mesmo descreve, angústia até a morte. Mas poucas vezes nós nos atentamos que é o próprio Deus que está se colocando nessa condição. E talvez por isso os cristãos dessa geração banalizem, porque não refletem aquilo que está acontecendo no texto bíblico como deveriam. Não pensam sobre aqueles fatos como deveriam. Não se colocam, é como se aquela mensagem não fosse escrita a eles. Deus sofrendo. E é necessário que nós entendamos isso. Deus se colocou num ambiente de absurdo sofrimento. E a beleza da fé cristã está nisso. Porque o próprio Deus entrou no tempo e no espaço, entrou na nossa história e bebeu do cálice da morte. Bebeu do cálice da dor, mas não só a dor física, mas as angústias que a alma humana conhece. Deus conheceu na pessoa de Jesus. E é impossível negar, diante desse quadro, o papel do sofrimento em nossas vidas. Porém, isso não significa que nós somos salvos porque nós sofremos. Muito pelo contrário, nós somos salvos por aquilo que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, sofreu. É essa entrega, a entrega do próprio Deus, o próprio Deus sofrendo, o próprio Deus conhecendo o sofrimento, agora proporcionando a nós. Mas não só sofrendo, mas morrendo, no ápice do sofrimento, transpirando sangue, em profunda angústia, sentindo medo. Esse Deus, e você não vai encontrar isso em nenhuma outra religião, onde uma determinada divindade tenha se colocado nessa condição. Porém, a beleza do cristianismo, a verdade do cristianismo está nisso, que o próprio Deus entrou no tempo e no espaço e conheceu as dores humanas. Porém, nós não somos salvos pelo que sofremos. Na verdade, o que acontece é uma outra coisa. Nós não somos salvos porque sofremos, nós sofremos porque somos salvos. Pode parecer complexo, porque muitas pessoas, ainda tomadas por uma mentalidade hedonista, acreditando sempre que o evangelho é uma questão de escapismo, que o evangelho talvez seja uma fórmula, um anestésico, do qual as pessoas tomam para si, para se refugiarem da realidade humana. Mas não, muito pelo contrário. O cristianismo, de fato, nos prepara para entender a dinâmica do sofrimento. O nosso maior exemplo não é o outro, senão o nosso próprio Deus, como disse agora há pouco, entrando na nossa história e conhecendo as nossas dores. Paulo, talvez depois de Jesus, é claro que nós temos a pessoa de Jó, mas eu quero me ater aqui à pessoa de Paulo, até pelo que ele nos traz diante aqui daquilo que ele vai registrar na sua carta aos Romanos. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, nos oferece uma compreensão que, de fato, a bênção produz algo de positivo. Então, talvez você esteja olhando para o contexto atual, com tantas provações das quais nós estamos expostos. E muitos se perguntam, poxa, será que eu sendo salvo, filho de Deus, um crente, será que não haveria assim, uma medida com a qual eu poderia ser poupado de determinada medida de sofrimento? E eu tenho a lhe dizer para você, meu irmão, redondo não. Não, nós estamos acometidos pela mesma medida de sofrimento que qualquer homem não cristão, que qualquer pessoa não cristã. Não é a isso que se atribui o evangelho. A nos oferecer algum analgésico, a nos oferecer um tipo de escape que nos isente do sofrimento. E talvez a confusão que se dê no cristianismo atual, talvez seja essa. Muitas pessoas se achegam no seu contexto de conversão à igreja, acreditando que talvez suas crises emocionais, seus fantasmas pessoais, seus problemas financeiros, suas questões de saúde, toda a gama de problemas que acomete a humanidade, num passe de mágicas, simplesmente será retirado. Mas não é a isso que se atribui. Eu gosto de fazer essa referência. Olhe para os mártires, olhe para os apóstolos. Eles morreram. Não aconteceu nenhum milagre, nenhum daqueles homens e mulheres que estavam na boca de leões, daqueles que iluminavam os
os salões de Nero, servindo de pira humana, queimados vivos. A história do cristianismo é marcada pelo sangue não só do próprio Jesus, mas de todos os mártires. Porém, nós queremos um cristianismo que nos sirva como medida de mero escapismo. Não estou dizendo, meus irmãos, que não há uma bênção como eu pretendo trazer. Algo que de maneira sobre-humana se dá sobre a vida do crente, que o capacita a viver a dinâmica do sofrimento de uma maneira inexplicável se comparado ao mundo. Revestido de tamanha graça, de tamanha capacitação e daquela paz, como eu disse a semana passada, que excede todo entendimento. Não, nós de fato, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, somos capacitados a viver e a ver a dinâmica do sofrimento por um outro parâmetro. E é justamente acerca disso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui no capítulo 5 de Romanos, do versículo 2 ao 5. Leiamos o texto em nome de Jesus. Romanos 5, do versículo 2 ao 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. Quero que isso fique guardado na sua mente. A provação, a tribulação, a dor, a angústia produz perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo trata nesse texto, como ele vinha tratando nos capítulos anteriores, explicando o que era a justificação. E aqui agora, nesse momento, ele não só trata do significado da justificação, mas também quer nos trazer que há um efeito nisso que Jesus realizou por nós. Sobretudo, nós precisamos entender o que é a justificação. A justificação é a paga legal da nossa dívida diante de Deus. Jesus cumpriu tudo, pagou tudo, consumou toda a nossa dívida. Porém, isso não está apenas no aspecto legal. Isso tem implicações. Isso nos traz um resultado, e é acerca disso que o apóstolo Paulo se atribui. Paulo aqui trata desses efeitos da justificação, e dentre eles é o fato de que agora nós temos esperança em meio às provações. Não porque nós somos justos, mas porque Jesus cumpriu de tal forma a sua obra, de maneira tão perfeita, sem deixar nada a qual nós tivéssemos que pagar. Ele pagou totalmente, ele recebeu totalmente a ira de Deus sobre si. De tal maneira que diante de Deus nós estamos justificados e somos tidos agora por inocentes. E essa obra agora, ela, como o texto nos diz, aí no versículo 2, desde o versículo 1, que agora não há mais uma hostilidade, não há mais um ambiente de guerra entre eu e Deus, entre você e Deus. Não há mais agora esse estado de inimizade com Deus. Eu e Deus agora estamos pacificados. Deus agora não derramará sobre mim a sua ira. Toda a ira que haveria de cair sobre mim recaiu sobre Jesus. E é a minha fé, essa fé, é a fé no que Ele fez, a fé nessa justificação e nada além disso, é o que pode de fato manter, gerar, promover, produzir esse estado de pacificação entre eu e a pessoa de Deus. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Deus não está agora tomado de ira contra mim. Toda a ira que haveria de cair sobre mim recaiu sobre Jesus, porque Ele pagou o preço que eu não poderia pagar. É isso que se atribui o significado mais primordial da justificação. Jesus cumpriu o papel legal de alguém que paga uma dívida em nosso favor. E é assim
A dor que me alcança agora não pode mais ser interpretada como se as agruras da vida, as provações, as dificuldades, a escassez, como se tais coisas fosse Deus de alguma maneira tentando se vingar de mim, como se Deus estivesse exercendo sobre mim algum juízo. Não, o juízo, meu irmão, é para o que não crê. Para nós há esperança. Para nós há um processo de maturação. Para nós há uma realidade espiritual que está diante de nós e nós devemos nos apropriar dela. E esse se apropriar dessa realidade é ser inserido num ambiente onde agora o sofrimento para mim não é senão um ambiente de aprendizado, de maturação. Porém, o cristão agora olha, segundo Paulo, para o ambiente do sofrimento, não acreditando que há sobre ele juízo, ou que Deus esteja tentando destruí-lo. Não, agora ele compreende de uma outra maneira a dinâmica do sofrimento. Ele está atento ao ambiente do sofrimento com outros olhos. Sobretudo, não simplesmente buscando o escapismo, mas entendendo que agora nós temos acesso. Paulo se utiliza aqui de uma linguagem onde, para entrar na sala do rei, era necessário de uma espécie de assessor, de intermediário, que pudesse proporcionar ao súdito a entrada na sala do rei. E é justamente esse papel que Jesus cumpre nas nossas vidas. Mas não só para nos garantir acesso, mas sobretudo livre acesso. Agora nós estamos diante de um Deus que está acessível a nós. E isso deve encher nossos corações de esperança. Eu não estou mais sozinho diante das dores, dos sofrimentos, das angústias. Não, agora eu tenho um Deus, eu tenho um ser grandioso ao quem eu posso me apegar, alguém ao quem eu posso me achegar e derramar sobre ele minhas ansiedades, minhas dores, e ter sobretudo um parceiro, e ter sobretudo um amigo, e ter sobretudo um companheiro, e não alguém que está em guerra contra mim. Mas não só isso, nós também agora nos gloriamos. Gloriamo-nos não como alguém que usa de um comportamento arrogante. Muitas vezes a palavra gloriar-se pode ser mal interpretada, mas quando Paulo se utiliza dessa palavra, ele está dizendo que ele se alegra, que ele, diante dos desafios da vida, ele se gloria não aqui, não agora, mas no que está por vir. Porque ele compreende e ele enxerga a herança. Essa herança que é sinônimo da nossa verdadeira alegria e, sobretudo, da nossa esperança. E a palavra esperança aqui, tratada por Paulo, não é um esperar sem saber se vai acontecer. E muitas vezes as pessoas tentam dar o significado da palavra esperança, o significado que ela não tem biblicamente. Porém, a palavra esperança na Bíblia é: eu estou esperando com a certeza de que vai acontecer. E é isso o que nós precisamos entender, o porquê Paulo se utiliza dessa palavra. É, sobretudo, um esperar paciente, consciente, lúcido, embora ainda se trate de uma espera. Isso deve nos lembrar que aqui não é o nosso destino. E muitas vezes nós vemos cristãos acometidos, tomados de todo tipo de sugestão psicológica ou psiquiátrica, tomados de ansiedade, de depressão, porque, de alguma maneira, sua esperança está fundamentada em coisas falíveis, e não olhando para esse lugar do qual Paulo nos aconselha ao estarmos olhando, nos lembra de maneira tão significativa. Isso deve nos lembrar que aqui não é o nosso destino e que a realidade, apesar das dificuldades, precisa ser sinônimo de alegria para nós. A palavra tribulação, ela é uma palavra que pode ter muitos sentidos.
Mas aqui nós deveríamos nos ater ao significado das típicas angústias que acometem de maneira mais direta o ser humano. As dúvidas, as incertezas, o medo, coisas das quais o cristão, assim como qualquer outra pessoa, vai ter que encarar. Nós podemos ainda tratar de questões mais diretas, como a escassez. Num ambiente como esse que temos vivido, e como muito provavelmente os irmãos aos quais tiveram acesso a essa carta no primeiro século viviam. Uma igreja que, apesar de romana, a quem essa carta é endereçada, essa era uma igreja que, na sua maioria, era formulada por pessoas humildes, pobres. Só a partir do segundo século é que a igreja começa a ser tomada por homens de posses. Mas aqui, nesse contexto ainda, uma igreja que ainda era fruto dos 28 anos que passara desde o Pentecostes. Uma igreja que, com certeza, apesar de ser uma igreja madura, mas que conhecia muito bem essa realidade onde a escassez era presente, onde a perseguição era presente. Essa é uma igreja que ainda respirava os ares de perseguição sobre as acusações de Nero. Ainda respirava esses ares. Porém, essa palavra tribulação, com tantos significados, é óbvio que ela é muito presente, tanto na minha vida, quanto na sua vida, quanto na vida de qualquer ímpio. E a diferença, então, que nós deveríamos aqui pontuar entre nós e o ímpio, não é que nós seremos isentos do sofrimento. Muito pelo contrário. Nós estaremos na mesma dimensão que qualquer ímpio quando o assunto é sofrimento. Talvez até mais do que um ímpio. Se colocarmos em pauta os aspectos que muitas vezes são desafios para nós, vivemos assim como em Romanos, vivemos num contexto cultural hostil a Deus. E pode ser que quando tudo isso acabar, nós tenhamos ainda mais hostilidades contra a igreja. Que nós não venhamos a nos enganar. O contexto cultural será mais agressivo, mais violento, menos imparcial, menos tolerante para com cristãos, quando isso acabar, assim como nesse contexto. Porque as pessoas querem uma fé baseada na evidência, uma fé paganizada, onde ela se mede pela evidência. E nós sabemos que não é sobre essa plataforma que a fé cristã está erigida. O propósito de Deus não é isentar o homem em se aproximar dele de qualquer sofrimento que seja, mas se utilizar dele. E é isso que Paulo está nos trazendo aqui. A diferença está em estarmos justificados, em paz com Deus, temos acesso à presença de Deus e podemos olhar para a provação, não como se Deus quisesse nos destruir, mas pelo fato de agora descobrirmos que temos um Pai, por agora descobrirmos que esse Pai quer filhos maduros. E é essa a diferença. E esse é o empenho de Paulo nessa carta, a comunicar à comunidade de Romanos, que a maneira como ele lida com o sofrimento precisa ser totalmente distinta, embora ele esteja sobre a mesma medida de sofrimento que qualquer mortal. Sobretudo, há um fruto a se extrair disso. A princípio, perseverança. E essa palavra perseverança aí, ela tem como sinônimo resiliência, paciência e a capacidade de resistir às tentações, à dor, de maneira equilibrada, resistindo. Eu tenho uma referência que eu gosto muito, que é a do atleta. Todo atleta, quando chega no seu limite, ele sempre terá mais 40%. E é exatamente esse o exemplo que eu gostaria de me utilizar aqui para tratar esse termo, resiliência, perseverança. Sempre haverá para nós, segundo a ação da graça, mais 40% ou mais, se nós estivermos devidamente fundamentados nisso que o apóstolo Paulo tenta nos ensinar, nisso que o apóstolo Paulo tenta passar à comunidade da igreja em Romanos. Em realidades onde o cristianismo resiste,
sobre dura perseguição, tão ou igual, tão mais ou igual àquilo que viveu a igreja no primeiro século. Porém, homens e mulheres resistem a um ambiente de dura perseguição desde o primeiro século até hoje, crendo nessa perseverança, crendo nessa resiliência, crendo que não só a perseguição violenta de um sistema opressor, mas as próprias questões e dúvidas e inquietações humanas. Porém, resistindo a isso, que se forma em nós a experiência, ter o caráter desenvolvido, aprovado, ter a autoridade de dizer: eu vivi, graças a Deus eu sobrevivi, estou aqui agora para ajudar você. E muitas vezes as pessoas não compreendem a utilidade do sofrimento, ela quer nos revestir de autoridade, ela quer que nós, diante disso que adquirimos, diante dessa postura de resiliência, que seja formada em nós essa capacidade de olhar para as pessoas e falar: vamos, eu passei, você pode passar também, eu não estava sozinho, Deus passou comigo, nos fazendo útil para a vida das pessoas. E, sobretudo, a esperança. Algo que, de fato, é confiável, é a certeza, como eu disse anteriormente. Não é só aquilo que o mundo tenta tantas vezes encher nossos corações, a expectativa agoniada, ansiosa. Não, é uma espera serena. Não há por que ter dúvidas. Há uma realidade totalmente acessível a mim, da qual, tomando sobre mim toda essa medida de compreensão, me faz capacitado. Aí já no versículo 5, o apóstolo Paulo vai nos trazer como é que nós discernimos essa esperança. Sobretudo, é uma esperança que não se confunde. Tantas vezes nós nos vemos encurralados, sem saída, como num labirinto. E é isso que muitas pessoas vitimadas pela ansiedade se veem, tomadas de síndrome do pânico, asfixiadas, que é o que justamente vai dar sentido e significado à palavra no grego, agoniados, angustiados, asfixiados, cercados, puxados por todos os lados, vazios de oxigênio, vazios de esperança, tomados pelo pânico. Porém, diante disso, não é isso que deveria ser o nosso lugar, se estamos tomados por essa esperança que não nos confunde. Ela nos mostra sempre um lugar de escape. Ela nos mostra sempre um lugar de esperança. Ela nos mostra sempre uma outra maneira de resolver o dilema. Ela sempre nos traz clareza na mente. Ela sempre nos leva à moderação, à ponderação diante da crise. É algo de fato sobrenatural. Porém, porque ela está calcada nisso, que é o que determina o coração de um cristão. A esperança. Sobretudo, não em qualquer coisa, mas porque ela está equilibrada sobre essa verdade, de que nós fomos justificados, e que Ele está em paz comigo, Ele não está me punindo, Ele não está querendo me destruir, eu não sou alvo da sua ira. E o que me leva a esse estado de compreensão é a convicção de que esse amor, que foi colocado milagrosamente sobre o meu coração, me faz olhar para o sofrimento, me lembrando dessas coisas, me faz capaz de suportar. Então, meus irmãos, sobre essas verdades que Paulo nos traz de maneira tão gloriosa, nós deveríamos confrontar isso com o cristianismo atual. Um cristianismo que propõe um evangelho sem cruz. Um cristianismo que olha para o atual ambiente e se perde, porque permitiu que uma teologia antibíblica tomasse o ambiente da vida da igreja. E aí nós temos a tendência de associar o sofrimento como se ele se tratasse apenas de um aspecto punitivo da parte de Deus em relação ao seu povo. Mas não se trata disso.
Nós precisamos olhar para esse quadro, entendermos o que nós não gostamos, e é saber que há uma ligação forte e definitiva entre o ser cristão e o sofrimento. Então nós deveríamos aí considerar, pelo menos, dois aspectos, duas verdades bíblicas que devem nortear nossas mentes e nossos corações. Primeiro, o sofrimento é uma contingência humana. Tudo que você puder imaginar que um ser humano pode sofrer, nós sofreremos. Isso que está diante de nós, aqui nesse momento, isso que nós estamos lendo, essa conclusão acerca do sofrimento, ela não é uma especificidade de ímpios, mas é uma realidade humana. O ímpio bate o carro, você vai bater também. O ímpio tem prejuízo financeiro, você vai ter também. O ímpio fica doente e desempregado, você vai ficar também. E seria uma arrogância, uma petulância, se nós desconsiderássemos aquilo que Jesus disse de maneira tão clara a nós. No mundo tereis aflições. Como nós podemos construir um evangelho que simplesmente ignora uma verdade da qual se coloca como uma promessa do próprio Cristo a nós? Se me odiaram, odiarão vocês também. Vocês sofrerão, assim como eu sofri. Porém, não sem esperança, porém, não sem capacitação, porém, não sem o fato de estarmos de mão dadas, reconciliados com Deus, capacitados por Deus e cheios do seu amor, cheios do seu Espírito. Não sem essas coisas. Essa é a diferença, que enquanto para o ímpio não há esperança, e é isso que se atribui, eu disse isso algumas semanas atrás, o livro de Apocalipse do capítulo 6 ao 7, onde está lá, não há esperança para o ímpio. A dor está presente na vida humana, a tragédia, a calamidade está presente na vida humana. Mas para vocês há uma esperança final e derradeira. Sobretudo, um Deus presente, um Emanuel que está convosco e que acompanhará vocês até a consumação dos séculos. Porém, para o ímpio, não, para esse não há esperança, para ele há juízo. Um outro aspecto aqui que nós deveríamos considerar, uma outra verdade bíblica que não pode ser esquecida por nós, é que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Não há como separar essas duas palavras, cristianismo e sofrimento. Jesus foi claro e sincero quando ele alertou que as raposas tinham onde se descansar, tinham seus ninhos, em Mateus 8:20. O apóstolo Paulo também não nos escondeu nada, quando ele mesmo se apresenta como escória do mundo, quando ele diz que todos quanto viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, é o que ele coloca lá em 2 Timóteo 3:12. O salmista também registra que muitas são as aflições do justo, no Salmo 34, versículo 19. Então, meus irmãos, que nós nos contentemos com a verdade, e nada além disso. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Porém, além de todos esses aspectos que nós pontuamos antes, da justificação, do acesso a Deus, e de toda a medida de equilíbrio que nos é oferecida, segundo o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 5, há pelo menos 5 bênçãos que nós poderíamos pontuar como frutos, como bênçãos que nós recebemos no sofrimento. A primeira, o sofrimento revela a nossa natureza. O sofrimento mostra a nossa fragilidade e nos coloca no nosso devido lugar de dependência de Deus. Uma outra bênção é que o sofrimento é uma escola. Quantos de nós, meus irmãos, saímos mais fortes, mais íntegros, mais capacitados, mais maduros dos ambientes de sofrimento? O terceiro aspecto que seria interessante nós frisarmos é que o sofrimento nos leva a avaliar devidamente as nossas vidas.
É justamente no ambiente de dor, onde as conclusões mais profundas, onde chegamos às conclusões que aspectos negativos, nossos defeitos, nossas falhas, tantas vezes promoveram aquele momento de sofrimento, e aí então somos recobrados na consciência e podemos retomar nossa caminhada lúcidos. A dor não é um sinal que Deus nos abandonou. Ela é uma realidade. Assim como foi para o próprio Jesus, assim como foi para os apóstolos, assim como foi para o próprio Deus encarnado. E a beleza da nossa fé é que nós não podemos dizer que Deus não conhece as nossas dores. Muito pelo contrário, o texto bíblico faz questão de dizer que Ele conheceu as nossas dores, que Ele pisou no nosso chão, que Ele comeu nossa comida, que Ele conheceu todas as limitações que um ser humano conhece, porém não pecou. Um outro aspecto aqui, uma outra bênção que nós deveríamos pontuar, é que no sofrimento nós nos aproximamos de Deus. Meus irmãos, quantas vezes é preciso que nós nos vermos sob a mais absurda pressão para entendermos o quanto precisamos de Deus. Nós passamos uma vida inteira projetando, fazendo planos, ambicionando coisas, construindo um projeto particular de sobrevivência, mas é quando a nossa vida quebra que nós somos levados a compreendermos o quanto dependemos de Deus, o quanto precisamos daquilo que demanda uma relação de quebrantamento, de reconhecimento das nossas limitações, quebrando nosso orgulho, nossa empáfia, nossa soberba, nossa independência, achando que quem nos sustenta é um sistema de governo, achando que quem nos sustenta é o nosso emprego, achando que quem nos sustenta é a nossa capacidade intelectual, é os nossos títulos acadêmicos. Nada disso, meu irmão. Precisamos de Deus, e é diante do sofrimento, diante do ritmo frenético da vida, quando a vida quebra, nós descobrimos, quando a epidemia explode, quando um sistema político cai, quando as nossas finanças quebram, quando perdemos entes queridos, quando nossos filhos não correspondem, quando perdemos entes queridos, descobrimos que não temos sob controle coisa alguma, e descobrimos que precisamos de um Deus. Descobrimos que as coisas não estão sob o nosso controle. E novamente nossa vida toma a devida robustez e significado, porque agora está sobre essa plataforma segura, onde Deus está sobre o controle de maneira clara. Outra coisa, o sofrimento nos tira a ideia de que tudo acaba aqui. E esse é o ponto, meus irmãos. A maior bênção, talvez, do sofrimento, ele nos levar à consciência de que a sua vida não acaba aqui. Muitas vezes somos afligidos pelo sofrimento para você não se apegar a isso aqui. A nossa fé, a fé cristã, não é para lhe garantir um emprego. A sua fé não é para lhe garantir cura. A sua fé não é para lhe garantir marido. A sua fé não é para lhe garantir sucesso. A sua fé não é um artigo de sorte. A sua fé é para que, em salvo, reconciliado com Deus, justificado por Cristo, tendo acesso ao Pai, em perseverança, em experiência, em perseverança, você seja salvo e lançado sobre a eternidade. E é sobre isso, igreja, é sobre essas bênçãos que trata o sofrimento em nossas vidas. Eu sei, meu irmão, que muito provavelmente esse é um ambiente que desafia a nossa maturidade, que desafia a nossa fé, que arranca de nós lágrimas, muitas vezes o desespero e a desesperança. Mas ao contrário disso, eu quero que você se lembre de que a esperança que nos é garantida, ela não nos confunde. Não, o tipo de coisa que se criou em torno do Evangelho, como se ele quisesse nos garantir uma esperança aqui, é mentirosa. Nós teremos um Deus passo a passo conosco, de mão dadas conosco, passando conosco. Porém, nós passaremos o que tivermos que passar, mas com a consciência acesa de que eu estou reconciliado com Ele e de que eu estou comigo, aquele que é maior.
Isso deve me levar a uma compreensão mais madura acerca das circunstâncias da vida e não vitimados por ela. E eu não sei o que tem acontecido com você nos últimos dias, num ambiente de tanta dor, de tanta confusão. Mas eu vou dizer uma coisa, não será uma condição econômica nessa nação que arrancará dos homens as angústias. Elas existirão sempre. O coração humano é complexo, é pecador, vive de insatisfação crônica. Você já estava angustiado antes disso? Você já estava ansioso antes disso? Esse momento só denuncia que talvez nós não estejamos apegados a essa esperança que não nos confunde. Precisamos entender, igreja, é por isso que o Espírito Santo é o Consolador, é Ele que nos mantém sóbrios diante da dor. E eu peço nesse momento, meu irmão, que você se apegue ao Espírito Santo de Deus, num momento tão complicado das nossas vidas. Você olhe para esse que é de fato a nossa única e verdadeira esperança. Que você possa aprender com esse momento. Eu quero lhe perguntar essa noite, que fé você terá depois disso? A mesma fé tacanha? A mesma fé vazia de paixão? A mesma fé vazia de significado? A mesma fé voltada como se Deus fosse um objeto de sorte? Eu espero que não, meu irmão. Não, que você tenha sobre você a esperança que não se confunde, que não nos confunde, mas que abre a nossa mente para a devida percepção, a devida clareza, o devido entendimento. Que tipo de coisa envolve a fé cristã? Eu queria chamar você, meu irmão, para que nesse momento nós pudéssemos orar. E que junto comigo você pudesse apresentar seu coração diante de Deus, entendendo que o sofrimento é sim uma bênção para as nossas vidas. O quanto ele pode nos oferecer a possibilidade de sermos, de fato, parecidos com Jesus. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.